Meus amores, seguinte, hoje a gente vai prosseguir, dar continuidade àquela nossa aula de sequências que a gente começou na aula passada, tudo bem? E para encerrar, para na verdade a gente fechar o bloco de PA, que é progressão aritmética, faltou trabalhar um tema que eu acho muito bacana. E o tema da aula de hoje é progressão aritmética, soma de uma PA, tudo bem? Como assim soma de uma PA? Na verdade, gente, não é a soma de uma PA, né? São a soma dos elementos de uma PA. Então, por exemplo, você pega uma PA tanto crescente quanto decrescente, se você pega cada um dos termos e soma, você tem um valor. Esse valor representa a soma dos termos de uma PA, tudo bem? E aí eu vou te contar uma história que é muito bacana de um menino chamado Gauss. Né? E o que esse menino Gauss tem de tão importante na história da matemática? Primeiro que Gauss é Gauss, né? Tudo que você estuda que envolve alguma coisa mais sofisticada, foi Gauss que trabalhou. Os espelhos de Gauss, o plano de Argand de Gauss, a equação de Gauss, entre outras coisas que vale muito a pena estudar e vale muito a pena saber a história desse menino, que foi tão importante para a matemática, inclusive sobre isso que eu vou falar agora. Tanto que eu escrevi essa frase assim, ó, como o menino Gauss pensava quando era criança. Bom, primeiro, existem rumores, uma história que conta que Gauss, quando ele era criança, ele estava lá na sua escolinha fazendo essas brincadeiras e ele estava enchendo o saco da professora. E aí a professora tirou ele da sala. Gente, eu não sei se isso é baseado em fatos reais, isso é uma história que a gente escuta no dia a dia, tá? E aí o Gauss estava lá na sala dele, tudo emburrado, porque queria voltar para aula para poder encher o saco dos amiguinhos. E aí a professora falou assim, Gauss, eu quero que você conte de 1 até 100 e me fale a resposta. Aí Gauss, tá bom. Aí a professora saiu da sala e falou assim, me livrei desse moleque, e agora estou tranquila. E de repente, Gauss, 2 minutos depois, volta e fala, professora, a resposta deu 5.050. A professora tônica, duvido vocês saberem o nome dessa professora, e sim, tia Cota. Tia Cotinha estava lá desesperada e falou assim, como é que esse menino descobriu essa fórmula, a conta tão rápida? Aí Gauss assim falou para a professora, veja bem, com seus 8 anos de idade, Gauss diz assim, veja bem, professora, eu peguei e eu sei que a senhora pediu que eu somasse os números de 1 até 100. E aí, eu estava escrevendo 1 mais 2 mais 3 e eu, de repente, percebi uma coisa muito estranha. Percebi que quando eu somo o primeiro com o último termo, que ele não sabe o nome do termo, né? Então, o primeiro com o último negocinho da sequência, ele vai dar 101. Mas se você pega o segundo e o penúltimo, também dá 101. Se você pega o terceiro e o antepenúltimo, também tem 101. Então Gauss descobriu uma coisa muito legal. Se você pega o centro, o meinho dessa sequência, que no caso é uma PA, óbvio, né? Se você pega o meinho dessa PA, o meinho dessa sequência, e você pega os equidistantes e soma os equidistantes, esse valor é sempre constante. E você aprendeu isso na aula passada. E aí ele descobriu que a soma vai dar sempre o mesmo valor, que nesse caso de 1 até 100 é 101. Tudo bem? E aí quando você viu que o valor é 101, você fala assim, ora bolas, mas então, se todas as somas dão 101, se eu pegar o primeiro e o último e multiplicar pela quantidade de vezes que eu fiz isso, eu vou ter a soma. Quantas vezes eu somei o primeiro com o último, o segundo? Quantas vezes eu realizei uma soma nesse caso? Horas. Se eu estou juntando um parzinho para você poder fazer essa soma, eu posso até brincar de combinação. É uma combinação de 100 elementos onde eu pego 2. Mas eu não vou nem usar o princípio fundamental da contagem, porque é um tema para a próxima aula. É só você pensar que se você tem 100 elementos, 100 termos, se você juntar 2, você vai formar a metade deles sendo parzinhos. Então são 50 parzinhos. Para você saber então qual é a soma dessa sequência, você pega o primeiro termo, soma o último e multiplica pela metade da quantidade de elementos. E assim Gauss chegou a 550 para resolver o problema que a professora lhe impôs. Gauss ficou perplexo com a facilidade na mente dele de resolver e a professora ficou perplexa com a capacidade da mente dele de resolver tal problema. E assim a gente sabe que Gauss ele teve que formalizar essa teoria porque matematicamente a gente só formaliza quando a gente trabalha com valores genéricos, então não com valores específicos como está nessa lousa. Então o que eu fiz? Se formos generalizar, o que nós teremos? Nós vamos ter o seguinte, ó, presta atenção que agora esse momento é muito bacana. Você vai somar o elemento A1 mais A2 mais A3 mais A4 até a N. Lembrando que isso aqui, o que eu estou falando, é uma progressão aritmética. Tudo bem? Se é uma progressão aritmética, cada termo tem uma
razão, e assim por diante, tudo bem? Então você vai somando os elementos até o final. E aí, eu fiz a mesma coisa embaixo, só que, notem, eu inverti o último elemento e depois como o primeiro. Por quê? Ué, porque numa soma, as parcelas alteradas de posição não faz diferença nenhuma para o resultado final, não é mesmo? Então, olha para cá. Agora que eu sei que inverter não faz diferença, eu vou somar essas duas sequências, tudo bem? Então, SN e SN é a mesma coisa, só mudei a posição, tá vendo? Agora vamos lá. SN mais SN, se eu somar aqui no caso, como eu fiz, vai dar 2 vezes SN, tudo bem? E multiplicando por 2 agora, eu vou somar elemento que está embaixo, o elemento de cima com o de baixo. E vou ter um elemento novo somado aqui. Então, ó, no total eu vou ter 2A1, 2A2, 2A3, faz sentido? Porque eles vão se replicar. Mas, na verdade, eu tenho uma ideia diferente para enxergar. Por que eu inverti as posições? Porque eu quero que você, aluno, enxergue que quando eu somar, eu vou pegar o primeiro, o último e vou fazer uma soma, que vai dar esse elemento aqui, tudo bem? Aí eu vou pegar o segundo com o penúltimo e vou somar. O terceiro com o antepenúltimo e vou somar. E assim eu vou somando elemento com elemento, até chegar no final. Que eu vou pegar o AN e vou somar com A1. E quando eu somar, vai dar o elemento aqui de baixo. Tudo bem para vocês? Então, ó, eu estou somando o primeiro com o último. E depois eu somo o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo, até chegar no último com o primeiro. E aí eu vou ter várias somas. Só que lembre-se, na aula passada a gente aprendeu. E aí eu pus aqui para você pensar. Qual é o meu pensamento dessa aula para que eu conclua uma ideia extremamente importante? Meu pensamento é o seguinte. Se você pega o primeiro termo e soma com o último, você vai ter um valor. Por exemplo, eu peguei a sequência 1, 2, 3, 4. Eu peguei o primeiro com o último, deu 5. Peguei o segundo com o terceiro, deu 2 mais 3, deu 5 também. Então, se você pega valores equidistantes da sequência e soma, dá sempre o mesmo valor. Então, esse cara com o último deu um valor, esse cara com o último deu um valor, e todas as somas vai dar o mesmo valor. Então, a gente sabe que a soma desses elementos aqui dá sempre a mesma coisa. Por isso que, então, eu posso fazer o seguinte. Olha a minha ideia. Olha a ideia, que na verdade não é minha não, né? Olha a ideia que Gauss teve. Gauss teve a percepção de fazer o seguinte. Ele vai pegar esse cara aqui e ele vai somar várias vezes os parzinhos que ele encontrou. Só que aqui eu tenho A1 mais AN, A2 mais AN menos 1, A3 mais AN menos 2, até chegar em AN mais A1. Quantos parzinhos eu tenho que estão se somando? Se eu somar esses elementos aqui... Se eu somar o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o penúltimo, eu vou ter vários parzinhos de uma soma que dá o mesmo valor, não é mesmo? E se eu sei que as somas dão o mesmo valor, quantos parzinhos eu formei aqui? Gente, se eu tenho N elementos, eu estou somando todo mundo e eu vou ter N parzinhos. Tudo bem? E se eu tenho N parzinhos, o mais legal é você entender que todos os parzinhos dão o mesmo resultado, como a gente vê aqui. Se todos os parzinhos dão o mesmo resultado, a gente vai somar N vezes o primeiro. Por quê? Porque poderia ser o segundo, poderia ser o terceiro. Eu escolhi o primeiro porque geralmente é assim que a gente faz. Tudo bem? Mas poderia ser qualquer outro, porque, lógico, dá o mesmo resultado, então não importa. Mas aí eu peguei o primeiro e multipliquei N vezes. Por quê? Porque eles formam N parzinhos. Portanto, se eu pego o 2 que eu multipliquei aqui e passo dividindo, você vai ter que a soma dos N elementos de uma PA vai ser A1 mais AN vezes N sobre 2. Ou seja, você vai chegar e conseguir definir a fórmula que a gente chama da soma dos termos de uma PA. Tudo bem? Como é que eu calculo a forma dos termos de uma PA? Eu calculo da seguinte forma. Eu calculo olhando o primeiro, somando com o último, multiplicando pelo número de termos e dividindo por 2. E essa é a fórmula dos termos de uma PA. Tudo bem? Então, a gente encerra esse primeiro bloco entendendo como se demonstra, como se movimenta essa fórmula da soma de uma PA. Tudo bem? Beleza? Bora! Bom, pessoal, agora a gente vai falar sobre progressão geométrica. Tudo bem? Então eu vou falar sobre uma introdução pontual sobre o significado da progressão geométrica e algumas características que vocês vão usar bastante para resolver exercícios. Tudo bem? Lembre-se que sequências são maneiras de você entender determinados padrões que acontecem com números. Então, que tipo de padrão a gente vai enxergar numa progressão geométrica? Ora, se você tem aqui A1, A2, A3, A4, que são os termos, e você já sabe disso por conta da PA,
você vai perceber que para nós formarmos o que a gente chama de PG, progressão geométrica, nós precisamos necessariamente entender que o padrão é que o próximo termo ele seja o anterior vezes uma determinada razão. Então, o próximo termo é o anterior vezes uma determinada razão. O próximo termo será o anterior vezes uma determinada razão. E essa razão é uma razão constante que na PG nós chamamos de Q, tudo bem? E nesse sentido, na PA, eu acho que o R, que era o nome que a gente dava, R de razão, não fazia muito sentido o nome ser razão. O elemento que você soma constantemente para formar uma PA. Mas nesse caso, o nome razão faz todo sentido. Sabe por quê? Porque pensa comigo, para você ir do A2 partindo do A1, você tem que multiplicar a razão. Vocês concordam? Então, por exemplo, só para ficar mais claro aqui, eu vou pegar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, aqui, ó. 2 para o 4, 4 para o 8, 8 para 16, 16 para 32, 32 para 64. O que está acontecendo aqui? Você está multiplicando 2 sempre por uma constante que é 2, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 74. Então, a razão desse caso aqui, para essa PG, é sempre 2. Tudo bem? Beleza? Agora, se você olhar para de baixo, a razão é o seguinte, eu tenho 1 meio, 1 quarto, e você fala, ops, como é que uma fração pode ser uma PG? Como é que eu vou multiplicar para resultar razões cada vez menores? Olha, é só você pensar numa razão que é uma fração com um denominador maior que o numerador. Por exemplo, aqui, ó, 1, depois você vai para meio, depois você vai para 1 quarto, depois você vai para 1 oitavo, depois você vai para 1 16 e assim por diante. Nesse caso aqui, a razão é meio. E você consegue perceber porque o valor que você multiplica constantemente é exatamente meio para chegar no próximo elemento. Então, gente, o que eu estou mostrando para vocês? Eu estou falando que para você chegar num termo A2, você precisa sair do A1 e multiplicar por uma constante. Tudo bem? Ou seja, a razão, passo A1 dividindo, a razão é o resultado da divisão do termo posterior pelo termo anterior. E não importa qual, posterior pelo anterior, posterior pelo anterior. Então existe até uma relação para se encontrar uma razão de uma PG. É só dividir o termo posterior pelo seu anterior, não importa em que posição você esteja. É sempre dividir o AN pelo AN menos 1, que é o seu anterior. Por quê? Porque essa é a essência da PG. É como a PG é formada, a multiplicação constante de um valor. E aí, por que faz sentido o que ser chamado de razão? Lembra? Porque razão, ela está associada a divisão na matemática. E a palavra, no caso aqui, divisão, faz todo sentido, porque é a divisão de dois valores para se chegar na razão. Que na PA não faz sentido nenhum, porque é uma soma, entendeu? Por isso que o nome razão na PG cai muito bem. Na PA não cai tão bem assim. Mas é só uma questão de determinação. Você já sabe como funciona uma PA e agora você já sabe como funciona uma PG. Tudo bem? Então eu queria mostrar para vocês essa relação, para vocês entenderem que bacana é resolver problemas que envolvem PG quando você entende o que está acontecendo com a sequência, tá bom? Então vamos lá. Gente, então a gente pode concluir, obviamente, se você me acompanhar, que o próximo termo é o anterior vezes razão. Então, por exemplo, o A3 é o A2 vezes razão, não é? Mas lembra que necessariamente você sabe que quando você está no A2, você andou uma razão do A1. Agora, quando você está no A3, você andou uma razão do A2. Agora me fala, para chegar no A3, quantas razões eu ando a partir do A1? Aí você conta, 1, 2. Ou seja, é o primeiro termo vezes uma razão, vezes uma razão. Se é vezes a razão 2 vezes, então eu não posso falar que é a razão ao quadrado. Então, nesse caso, para chegar no A3, saindo do A1, você multiplica pela razão ao quadrado. E quando eu tenho o A4? Bom, o A4 é o A3 vezes a razão. Mas e se eu saio do A1? Se eu saio do A1, o A4, para chegar no A4, eu faço A1 vezes a razão a terceira. Por quê? Porque olha para mim, A1, 1, 2, 3. Eu multiplico pela razão 3 vezes. Então, esse expoente, na verdade, gente, mostra o quanto eu tenho que caminhar da onde eu estou saindo. Então, por exemplo, o AN é o anterior vezes a razão, mas o AN é o primeiro termo vezes a razão elevado ao que falta para chegar em AN. Então, nesse caso, falta N menos 1. Por que falta N menos 1? Porque eu já saí do A1. Então, agora eu vou A2, A3, A4, A5 até chegar no AN. Então, é N menos 1 é o expoente que você vai pôr aqui, tudo bem? E sabe o que é mais legal de tudo isso?
É legal você entender que eu não preciso sair do anterior e muito menos do primeiro. Eu posso sair de qualquer ponto para se chegar em qualquer ponto que eu quiser. É só você saber que posição você vai sair. E aí eu multiplico pela razão elevado ao que falta da onde você está até onde você quer chegar. E para saber quanto vale essa falta, você pega o final e você subtrai da posição onde você está, que é a posição inicial. Lembra, isso aqui é o delta, é a variação. Então você leva a variação que você tem da onde você está até onde você quer chegar. Tudo bem? Então é assim que a gente calcula. Olha que delícia. Essa fórmula aqui, que para mim é a fórmula mais importante dessa videoaula, desse momento de conversa. Na verdade, é a fórmula geral do termo de uma PG. Então, é a fórmula geral do termo de uma PG, carinhosamente, progressão geométrica. Tudo bem, gente? Então, isso aqui é muito legal. E tem uma coisa, também tem uma informação que eu quero passar para vocês que é muito bacana, que é muito legal, que é a informação do porquê o nome é progressão geométrica. Por que a gente chama essa matéria de progressão geométrica? E aí vai uma dica. Se você sabe que a razão é o termo posterior dividido pelo anterior, eu vou pegar esses 4 elementos aqui, ó, que fizeram essa fórmula aqui, ó, essa conta. Eu quero que vocês olhem bem para cá comigo e você faça o seguinte: se aqui é uma igualdade de frações, eu tenho aqui uma que eu chamo de... Deixa eu arrumar aqui. Eu tenho aqui o que eu chamo de fração equivalente, não é? E uma das coisas que vocês podem fazer é a proporção multiplicada em cruz, não é? Então olha o que eu vou falar. Eu vou falar que esse cara multiplica com esse é igual a esse cara multiplicando com esse. Faz sentido? Então eu vou ter A2 vezes A2, que é A2 ao quadrado, vezes A1 vezes A3, igual a 1 vezes A3. A1 vezes A3. Faz sentido? Então, olha pra cá, a partir daqui. Olha que legal. O que a gente consegue enxergar a partir daqui? A gente consegue enxergar que se o elemento está ao quadrado, a gente pode passar para o outro lado extraindo a raiz, não pode? Então, eu vou dar uma dica para você. Quando você extrai a raiz dos dois lados, você tem a raiz quadrada do produto de 2 elementos. Então, a raiz quadrada do produto de 2 elementos, a gente dá um nome para isso. A gente chama isso de média geométrica. O que é a média geométrica? Aí toma cuidado, porque ela não é a raiz quadrada do produto de 2 elementos. Ela é a raiz enésima do produto de n elementos. Ou seja, a quantidade de elementos que está aqui dentro é o índice que você vai pôr na raiz. Então, se aqui tivesse 4 elementos, aqui seria a quarta. Se aqui tivesse 5 elementos, aqui seria 5. E assim por diante. E sabe o que é mais legal disso? Nós chamamos isso de média geométrica por uma condição, inclusive, que a gente usa em estatística. Mas o nome média geométrica faz a gente lembrar a palavra geométrica, que é o nome que se dá à progressão. Então, por que o nome da progressão geométrica é geométrica? Porque o elemento central é a média geométrica dos equidistantes. Gente, não precisa ser dos laterais. É como a PA. Ó, a ideia é a mesma da PA. Só que a PA é a média aritmética dos equidistantes. Aqui é a média geométrica dos equidistantes, tudo bem? Aí você se pergunta assim, onde usa a média geométrica? Eu vou te dar um exemplo mó legal, que é quando você faz relações métricas. A altura ao quadrado é projeção vezes projeção, ou seja, a altura é a média geométrica das projeções. Isso é muito bom. Uma outra coisa que você pode usar bastante, a ideia, é quando você vai trabalhar com algumas relações de números, quando você quer alguns efeitos. Por exemplo, vamos supor que na sua escola, um professor dê a nota de 2 provas a partir de uma média geométrica. Uma nota mais a outra dividido por 2. E a média é 5. Mas aí ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que quando você faz a primeira prova e tira 10, você não vai para a segunda prova e não faz. E aí a sua média fica 5, você passa. Ou seja, você nunca aprende a parte 2 do curso. Você sempre aprende a primeira parte do curso. E aí um professor teve uma sacada de, em vez de fazer média aritmética, ele resolveu fazer a nota como sendo uma média geométrica. E vamos supor que na primeira prova você tirou 10 e na segunda prova você tirou 0. Vamos ver a sua nota final? 10 vezes 0. 0. Raiz de 0, 0. Ou seja, você reprovou com 0, mesmo tirando 10 na primeira. Aí a pergunta é, nossa, por que ele é tão filho da mãe assim?
para evitar que você se esforce muito numa prova e não se esforce nada na outra. Agora, quer ver? Um aluno tira 5 e 5 na prova. Vamos lá, 5 mais 5, 10. Dividido por 2, 5. Média aritmética deu 5. Agora, quer ver? O aluno tira 5 e 5 aqui. 5 vezes 5, 25. Raiz de 25, 5. Ele passou com 5. Por quê? Porque a média geométrica, ela valoriza também o equilíbrio. Tudo bem? Ela valoriza que o aluno ele mantenha um certo equilíbrio para ter uma nota final, tá bom? Então, estudar média geométrica é muito bacana por várias razões, por estatística, mas também por conta da progressão geométrica, tá bom? Progressão geométrica é uma matéria muito usada, por exemplo, em matemática financeira, tá? Por quê? Porque na matemática financeira a taxa de juros é exponencial. E a variação percentual é uma variação que tem um elemento de potência que é constante. Ou seja, ele tem uma razão. Se tem uma razão e é constante, então você pode considerar que é uma média o quê? Geométrica ou mais. É uma progressão geométrica atuando ali. Tudo bem? Então o mercado de ações, o mercado de valores, tem muita PG no meio do caminho, que vocês vão estudar bastante, tá bom? Então, gente, aproveita tudo que eu falei. A gente vai fazer algumas coisas agora, alguns exercícios, mas é importante que você trabalhe bastante esses conceitos que a gente trabalhou, tudo bem? Agora eu queria falar um pouco sobre as características de PGs, tá bom? Então vamos pra cima, valeu! Bom, pessoal, agora é o seguinte, a gente tem 3 exercíciozinhos aqui, rapidinho pra gente fazer, só pra gente entender como é que a gente pode utilizar o conceito de PG para resolver exercícios de sequências, tudo bem? Então, ó, esse primeiro é um exercício clássico, né? Então, portanto, ele vai cair no vestibular? Jamais, porque nunca vai cair uma estrutura assim, mas é a base para você entender exercícios mais complexos, tudo bem? Então ele fala que você tem uma sequência que é 3, 6, 12 e ele quer o A8, e ele fala para você que isso aqui é uma PG. Então vamos tentar entender primeiro qual é a razão dessa PG? Bom, eu vou olhar e vou saber que 3 para ir para 6 multiplicou por 2. 6 para ir para 12 multiplicou por 2. Mas você pode até calcular a razão da seguinte forma. Falar para mim que a razão é o termo posterior dividido pelo anterior, lembra? Então, portanto, nesse caso a razão vai valer quanto? 6 por 3, 2. Então você já tem uma ideia muito fiel de quanto vale a razão dessa PG. A razão vale 2, tá bom? Continuando a ideia, você sabe que para achar o A8 é só você usar a relação do termo geral. Falar para mim que A8 vai ser o primeiro termo, A1, vezes a razão, elevado à quantidade de termos do 1 para chegar no 8, que são 7. Então, elevado a 7. Note, você não precisa decorar a fórmula, gente. Você precisa entender um contexto de uma sequência. Quanto eu tenho que caminhar multiplicando para chegar de um ponto para o outro? Do A1 para o A8, eu tenho que ir na 7. E aí você substitui esses valores por valores que você já tem. Por exemplo, o A8 vai ser o A1 que você já sabe que é 3, vezes a razão que você já sabe que é 2, elevado a 7. Tudo bem? Então, a ideia desse exercício é compreender como você monta uma relação como essa, tá bom? Então, na conclusão, portanto, A8 é esse valor aqui, tá bom? 3 vezes 2 a sétima, tá bom? Ah, se você quiser 2 a 7, ó, pensa comigo, ó, 2 vezes 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, vai ser 3 vezes 128, tudo bem? Que aí você pode fazer a conta aí para chegar no valor final, tá bom? Eu nem vou fazer a conta para a gente não perder muito tempo. Mas a resposta é 3 vezes 128, que é 2 a sétima. Tudo bem, turma? Beleza? Bom, aqui ele quer o A9. Como é que eu faço para achar o A9 usando essa relação aqui? Bom, primeiro, você tem o A5 e você tem a razão. Então é só você pensar quanto eu tenho que caminhar para sair do A5 e chegar no A9. Porque o A9 vai ser o A5 vezes a razão elevado a quanto? Vamos ver, A5. A6, A7, A8, A9. São 4, ou você pega o 9 e tira 5. 9 menos 5, que vai dar 4. Então, o expoente aqui é 4. Então, como é que fica a ideia? Bom, você vai falar para mim que A9 vai ser o A5, que vai ser 3, vezes a razão, que é a raiz de 3, elevado à quarta. Aí, o que eu acho bacana nesse exercício? Eu acho que é muito importante você saber as regras de radiciação. Lembra no começo do nosso curso? Então é só você pensar que o A9 vai ser 3 vezes... Lembra que raiz de 3 é 3 elevado a meio? Tudo isso elevado a 4? Por quê? Porque quando você sabe disso, você pode dizer para mim que nesse caso o A9 ele vai ser 3
vezes 3 elevado. Agora você multiplica os expoentes, lembra? Potência elevando potência, multiplica os expoentes. Então isso aqui vai ficar meio vezes 4, dá ao quadrado, né? Então, portanto, você vai ter o A9 igual a quanto? O A9 igual a 3 vezes 3 ao quadrado, que vai dar 3, mantém a base, soma os expoentes. 1 mais 2, 3 ao cubo. Então, portanto, A9 vale quanto? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Essa é a resposta final do exercício 2, tudo bem? Então vocês viram o seguinte, né? Usamos uma definição a partir do A1 tranquila, uma coisa que a gente usa bastante. Aqui eu já fiz uma coisa diferente começando do A5, para vocês entenderem que nem sempre precisa sair do A1, tá bom? E para finalizar, a questão 3 é uma questão que ele pede o valor de x, tá? Ele deu o expoente x, x mais 2 e 2x mais 1. E ele pede o valor de x. Cuidado, ele fala que é uma PG, ele pede o valor de x e você tem que ficar esperto para lembrar que, vamos lá, princípio, vamos supor que você não sabe de nada. A primeira coisa que você pode lembrar é que a razão entre dois termos, um elemento dividido pelo outro, pelo seu anterior, vai dar uma razão. O elemento dividido pelo seu anterior vai dar uma razão. Então você divide o A2 por A1 é igual a A3 dividido por A2. Você pode fazer isso. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas vai dar certo. Mas tem um pulo do gato aqui que é muito bacana. Tem uma estratégia de combate aqui que eu acho legal. Quer lembrar que o termo central ao quadrado de uma PG é o produto dos laterais ou dos equidistantes. Então, vamos lá. O elemento ao quadrado é o produto, ou o elemento central é a raiz quadrada do produto, ou a média geométrica. Então, o que eu vou falar? Que o termo central, que é 2 elevado a x mais 2, ele ao quadrado vai ser o produto dos laterais, que é 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2x mais 1. Tudo bem? Então, o que você faz? Bom, aqui você multiplica os expoentes. Então, fica 2 elevado. Esse 2 multiplica os 2. Então, fica 2x mais 4. Vai ser igual a, mantém a base e soma os expoentes. Fica x mais 2x mais 1. Lembra? Então, agora, presta atenção. Você tem uma igualdade com a base 2. Quando você tem a base igual, a única coisa que você precisa se preocupar agora são com os expoentes. Então, portanto, nesse caso, 2x mais 4 tem que ser igual a x mais 2x, 3x mais 1. Tudo bem? Então, você tem, portanto, que 2x, vou jogar, vamos lá. Eu vou jogar o 1 para cá e o 2x para cá. Vai ficar 4 menos 1, 3, igual a 3x menos 2x, x. Se 3 igual a x, portanto, x igual a quanto? X igual a 3. E a resposta do exercício é x valendo 3. Tudo bem? Então, a gente acabou de resolver o problema. Inclusive, vamos só discutir assim, entre nós aqui, de boa. Como vai ficar a sequência? Vai ficar 2 a terceira. Vamos pensar? 2 vezes 4 vezes 2, 8. Aqui vai ser 2 mais 2, 3, né? Mais 2, 5. 2 a quinta. 2 vezes 4, 8, 16, 32. Então aqui é 32. Galera, e o próximo? Aqui vai ser 3, 2 vezes 3, 6, 6 vai 1, 7. 2 a sétima, 128. A minha pergunta é, essa sequência tem qual razão? Quanto você multiplica o 8 para chegar no 32? E quanto você multiplica o 32 para chegar no 128? Galera, a razão aqui é 4, né? É só você pensar que a razão é 4. Se eu tivesse perguntado para você qual é a razão, a resposta que você me daria é 4. Beleza? Então, a gente encerra essa primeira ideia, que é a ideia de PG e suas aplicações. Tudo bem? Agora, para encerrar, eu queria falar sobre os tipos de PG que você pode encontrar aqui na frente, que vai ser, vamos dizer assim, a introdução para a gente pensar o que pode acontecer na próxima aula, tudo bem? Então a gente vai falar somente sobre os tipos de PG, para que na próxima aula a gente tenha mais base para discutir algumas coisas. Vamos embora? Então, vamos aí. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu quero mostrar para vocês os tipos de progressões. E é claro que a gente precisa iniciar, na verdade, essa conversa entendendo que existem dois tipos de progressões, as que não têm fim, que a gente vai chamar de infinitas, e as que têm fim, que a gente vai chamar de finitas. Então, na verdade, antes de falar sobre os tipos de PGs, a primeira coisa que você tem que entender é que as progressões, elas podem ser finitas, que vai ter um fim, e as infinitas que não vão ter, tudo bem? Então, ou ela termina ou não, e aí você começa a pensar a partir daí, tá bom? Então, a primeira ideia que eu quero dividir com vocês
É uma sequência do tipo essa aqui, ó. 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante. Galera, primeiro, qual é a razão dessa PG? Dá para você perceber que a razão dessa PG aqui, ó, é a razão 2, porque você vai multiplicando de 2 em 2. Tudo bem? Agora, olha que legal. Quando você tem isso, uma sequência tem 3 pontinhos, significa que essa sequência ela é infinita. Ela poderia parar no 32, mas ela vai continuar aqui, então ela é uma infinita, tá bom? E nesse caso, tá vendo que a sequência com o elemento 2, o termo 2, ele é maior que o termo 1? Ou seja, o A2 é maior que o termo 1, então ela é uma PG, uma sequência crescente, porque ela tem uma tendência de crescer. Faz sentido? E aí, se você percebe uma coisa, ela vai crescer e ela vai crescer indefinidamente. Se ela for infinita, ela vai crescer infinitamente, ela vai divergir. Então ela vai ser uma sequência que a gente chama de divergente. Então o que é uma sequência que tem divergente? Que ela vai se espalhar. Então, divergente pode ser também falar que ela vai se espalhar. Espalhar é a mesma coisa que divergir, tudo bem? Então é uma sequência que se espalha, que vai se abrindo, ó, vai abrindo, 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 tudo bem? Agora, a de baixo, se você for pensar, ela é uma sequência também PG, por quê? Porque se você dividir o próximo termo pelo anterior, a razão aqui vai ser sempre meio, tudo bem? Então é uma PG de razão meio. Agora, é legal que se você for perceber, ela está diminuindo, ó. Ela era 1, depois meio, 1/4. Agora, se eu falar para você que ela é infinita, a gente vai ter uma sequência onde o A2 é menor que o A1, tá vendo? O próximo é menor. Então ela já não é uma sequência crescente. Agora ela é uma sequência decrescente, porque agora ela vai decrescer. E mais do que isso, tá vendo que ela vai diminuindo, 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 diminuindo infinitamente? Porque isso aqui, você vai ter uma sequência infinita, agora é mó legal, porque ela vai diminuindo, ó, 1/8, depois 1/16, 1/32, vai ficando um valor cada vez menor. Então, na verdade, essa sequência é o seguinte, ó, olha aqui, aqui eu chamei de negativo, aqui eu chamei de positivo, aqui positivo. Então, por exemplo, ela começava com 2, com 1, depois ela foi para o meio, depois ela foi para 1/4, depois ela vai para 1/8, depois ela vai para a metade, depois ela vai para a metade. Gente, o que está acontecendo com os elementos dessa sequência? Estão se aproximando cada vez mais para zero, vocês estão percebendo? Então, o que está acontecendo? Está tendo uma tendência a zero. Ou seja, essa sequência, ela tende a zero. O número do termo AN vai ficar cada vez menor, tão menor quanto você quiser, tendendo a zero. Ele vai ficando cada vez mais pertinho de zero. Então, quando uma sequência ela vai tender a um determinado valor, que no caso é o zero, a gente fala que a sequência é uma sequência convergente. Aí você falou, putz, agora entendi. Então, divergente espalha, convergente concentra. Convergente tende, convergente caminha. Ela vai caminhar para quanto? Para zero. E é mais legal ainda que isso só acontece com determinados tipos de PGs. PGs que têm as razões entre 0 e 1. As razões quando está entre 0 e 1, a gente fala que a sequência converge. Então ela converge quando a razão está entre 0 e 1. Tudo bem? Beleza? Aí você fala, agora eu entendi. Eu já tenho a convergente, eu já tenho a divergente, agora falta a sequência insurgente. Gente, isso aqui não é um filme da série Divergente. Na verdade, são sequências numéricas. E eu vou falar uma que é muito legal e que a gente costuma não falar, que é essa aqui, ó, que é 2, 2, 2, 2. Nesse caso, a razão é 1, certo? Então, eu quero que você preste atenção em duas coisas que eu vou falar. Se a razão é 1, significa que todos os elementos são constantes, certo? Então, a gente vai falar que essa sequência é uma sequência constante, tudo bem? Por quê? Porque a razão é 1, tá bom? Agora, quer ver uma coisa que eu acho bem bacana? E se a razão fosse 0? Ela poderia começar com 2. Aí você multiplica por 0, vai ficar todo o resto 0. Quando eu tenho um primeiro elemento que é diferente de 0 e todo o resto é 0, e a razão sendo 0, a gente fala que a sequência é uma sequência estacionária, tudo bem? Então, o que é uma sequência estacionária? Ela começa com um valor e depois todo o resto é 0, porque a razão é 0. Agora, quando ela é constante, como está aqui e a razão é 1, ela é uma sequência que a gente vai chamar de sequência constante. Tudo bem? Então, a gente tem uma sequência que é constante. Fechou? Beleza? Então, tá bom. Agora, a próxima sequência, eu vou pular. Eu vou para a última. A última, se você for dividir, ó,
4, depois dá menos 1, depois dá 1/4. Gente, a razão vai ser menos 1/4. Vocês estão percebendo? E olha que legal, essa razão menos 1/4, ela tem o valor entre 0 e menos 1. Quando a razão está entre 0 e menos 1, gente, presta atenção. Primeiro, ela vai se chamar sequência alternada. Por quê? Porque hora ela é positiva, hora ela é negativa. Hora ela se alterna entre positivo e negativo. Então a gente vai chamar de sequência alternada, tudo bem? E tem um fator muito bacana nessa sequência alternada, que é o fato de que ela vai convergir também. Então ela é uma sequência alternada e convergente. Por que ela é convergente? Porque apesar de alternar, olha que legal, ela começou, vamos lá, do 4, certo? Aí depois ela foi para o menos 1. Aí depois ela foi para o 1/4. Aí depois ela foi para o menos 1/16. Então olha o que ela está fazendo. Ela vai do grandão, ela chega mais perto. Depois do outro lado ela chega mais perto. Depois do outro lado ela chega mais perto. E assim, gente, ela vai se aproximando cada vez mais do zero. Então ela também tende a zero. Ela também se aproxima do zero. Ela também converge para zero. Então, portanto, essa sequência também é convergente. Agora, por que eu quero que vocês entendam? Por que eu pulei essa penúltima? Eu pulei a penúltima porque, nesse caso, a razão, ela também é menos, é quanto aqui, no caso? Se você fizer, divide esse por esse, a razão vai ser menos 3, certo? Se a razão é menos 3, ela também é uma razão negativa. Mas quando a razão é negativa, lembra-se, ela vai formar uma sequência alternada. Então, cuidado. Toda vez que a razão é negativa, toda vez que ela é negativa, você tem uma sequência alternada. Ó, tanto nesse caso, que a gente está falando, quanto na de baixo, que eu mostrei para vocês, tudo bem? Ela é negativa, então ela é alternada. Mas tem uma diferença entre as duas. Nesse caso ela é negativa, mas ela é menor do que menos 1. Quando é menor que menos 1, a sequência ela não converge. Dá uma olhada. Ela vai de 1/3. Depois ela vai para menos 1. Depois ela vai para o 3, depois ela vai para o 9, ela se espalha. Então ela não tem a tendência de convergir, ela tem a tendência de divergir. Então, quando a razão é menor que menos 1, pode ver que você vai começar a se distanciar do zero. Então ela diverge. Quando está entre 0 e menos 1, ela converge. Então, só para você finalizar a estrutura, é muito legal você pensar o seguinte: convergente, sequência convergente, ela tem uma razão que varia de menos 1 a 1. Por que ela não pode ser nem menos 1 e nem 1? Porque nem 1 e nem menos 1, ela faz com que a sequência fique constante, ela fique parada. Se for, claro, menos 1, ela se alterna, mas ela vai sempre se alternar entre 1 e menos 1, 1 e menos 1 e assim por diante. Tá? Então, ela não entra o 1 porque o 1 vai manter aquilo que eu falei da sequência constante, tá bom? Então, esses são os tipos de sequência e eu queria que você gravasse bastante porque a gente vai trabalhar bastante essas sequências na próxima aula, tudo bem? Então, ficou uma palhinha aí, uma dica de como vai ser, como nós vamos trabalhar a próxima aula, fechou? Beleza? Então, bons estudos e até mais, gente. Beijo grande. Tchau. Até a aula ao vivo.